Olá, paz do Senhor a todos os irmãos. Quero neste momento cumprimentar a todos os professores com boas-vindas à nossa terceira lição deste trimestre. Meu querido irmão, hoje passaremos a estudar a lição 3, que já compõe a unidade 2 do estudo, né? Temos estudado na unidade 1 o assunto sobre um reino de paz e glória nacional versus o peso tributário e a divisão em Israel. A partir de hoje, nós estaremos estudando das lições 3 até a lição 5, a correção e ensinamentos divinos para Israel através do ministério do profeta Elias. Veremos a partir de hoje este assunto. Portanto, meu caro irmão, querido professor, eu quero lembrar a todos, que o nosso objetivo nesse trabalho é trazer um auxílio como ferramenta de orientação como o professor preparar a sua aula. E eu quero lembrar os irmãos que os objetivos de nossa lição devem ser bem trabalhados, Nós devemos trabalhar os objetivos e fazer as aplicações devidas para que o nosso aluno, ao finalizar a lição, ele tenha não só informações, conhecimentos, mas ele tenha também uma lição para colocar em prática. Então, meus irmãos, eu venho ainda nessa lição trazer essa dica, de como você se orientar dentro do tema e focar nos objetivos de nossa lição, fazendo as aplicações. O nosso método até aqui tem sido para ajudar os irmãos nesse sentido. Espero que tenham colaborado com os irmãos nessas 3 lições com essa finalidade. Talvez a partir de agora estaremos, a partir da 4ª lição, modificando um pouco as nossas aulas para que os irmãos tenham um desempenho, um desenvolvimento em seu trabalho como professor de escola bíblica dominical. Pois bem, hoje estaremos estudando a lição 3, Acabe e o profeta Elias é o tema. O objetivo geral desta aula é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Segundo, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. E, em terceiro lugar, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. A nossa verdade prática, que nos orienta dentro do estudo, e nos sintoniza com o tema. Então veja, a verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. O ponto central de nossa aula é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Então devemos focar, nossa aula, sintonizar nosso assunto dentro deste tema. A apresentação de nossa lição, iniciando pela introdução, o professor deve conhecer o rei Acabe, passar a conhecer o rei Acabe. Como disse em outras aulas iniciais, é bom que o professor se preocupe em conhecer as histórias de Acabe em todos os textos bíblicos. É bom que você faça uma leitura geral onde apresenta, a história do rei Acabe, seja em Reis, seja em Crônica, em algum profeta. Então é ideal que o professor conheça a história bíblica. É bom você conhecer outras curiosidades, porém, o conhecimento bíblico ele é base em nossa aula. Nós não podemos fugir do conhecimento bíblico em nossa ministração. Portanto, Acabe foi um rei perverso em Israel, o qual instalou a desobediência em seu coração, cujas ações provocaram grande seca em Israel, cenário em que o pôs frente com Elias, de frente com o profeta Elias. Casou-se com Jezabel, mulher ímpia,
que o induziu a terríveis pecados, levando o coração a desviar-se completamente dos mandamentos e do temor a Deus, indo parar nos caminhos da morte, conforme relata 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Por causa de sua desobediência, seu desvio, Acabe terminou morrendo, sob o juízo de Deus no dia que o Senhor Deus resolveu vingar a sua desobediência ou castigar, o seu pecado. No primeiro ponto, estaremos estudando sobre o casamento de Acabe com Jezabel. O objetivo nesse tópico é apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. O rei Acabe induziu o povo a se aprofundar na idolatria e casou-se com Jezabel, princesa do reino de Sidom, devota de Baal e Azerá. Ele se deixou ser excitado à idolatria por ela até que se vendeu para fazer o mal. Aqui está a perversidade de Acabe. Não bastasse o seu casamento, com essa princesa idólatra, ele também deixou ser excitado por ela até ao ponto de tornar-se vendido, ao mal. Então a perversidade do rei Acabe foi de fato uma perversidade que chegou ao limite final. Enquanto Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou ao profeta Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote e praticou a prostituição e a feitiçaria. Aí estão a perversidade de ambos. Porém, o perverso rei e a rainha tiveram que se deparar com o profeta Elias e ouvirem a mensagem de juízo do Senhor. Aqui inicia o que a lição nos convida ao convite ao arrependimento. O profeta Elias, ele chegou no reinado de Acabe para convidá-lo ao arrependimento, ele e a Jezabel. No entanto, esses reis terminaram endurecendo seu coração contra o profeta. Aí eu trouxe o recorte da lição, apontando dentro da lição onde estão frases que nos dá pistas do objetivo desta lição. No ponto 1, o casamento de Acabe com Jezabel. No primeiro subtópico, consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado de idolatria. Segundo, casou-se com uma princesa do reino de Sidom. Terceiro, chegou a ser incitado por ela até se vender para fazer o mal. Já a perversidade de Jezabel, no segundo subtópico, a rainha perversa. Veja, ela destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote e praticou a prostituição e feitiçaria. Ainda dentro da apresentação deste primeiro tópico de nossa lição, o casamento de Acabe e Jezabel, na aplicação pessoal temos a síntese. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Então não esqueçamos, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ela tem limites. Não podemos medir a misericórdia do Senhor, senão nós nos tornaremos perversos e nos desviaremos para sempre em direção ao mal. A apresentação do segundo ponto, Elias prevê a grande seca. O objetivo nesse tópico é demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. O profeta Elias, ele previu a seca em Israel. Aqui inicia o sinal de Deus para convidar Acabe e Jezabel ao arrependimento. Apesar de estar sujeito a enfrentar quaisquer problemas, aqueles que permanecem fiéis a Deus sempre serão socorridos em suas necessidades, a exemplo do profeta Elias e a viúva de Sarepta. O profeta, por causa do sinal que deu a Acabe, também padeceu dificuldades, problemas, perseguições, mas o Senhor Deus
tem cuidado dos seus filhos, que eles são fiéis. Aqui temos um recorte da lição, né? Elias prevê a grande seca. Houve a intervenção divina para que a seca acontecesse, no momento que Acabe foi confrontado, né, por Elias. O preço da obediência do profeta a Deus trouxe algumas consequências, né? A obediência de Elias fê-lo enfrentar a seca também, que ele próprio profetizou. Como parte do povo de Israel, o profeta não ficou isento de enfrentar a dificuldade da seca que recaiu sobre a nação de Israel. Foi ameaçado, né, por Jezabel e terminou indo parar na beira do ribeiro e alimentar da comida que os corvos traziam. O Senhor mais uma vez sustentou, né, o profeta quando ele foi a Sarepta, a casa da viúva. O Senhor então sustentou tanto o profeta quanto a viúva. Já no subtópico 3 aí, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, o Senhor Deus supriu as necessidades da viúva de Sarepta. Pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. De maneira que a farinha da panela nunca acabou e o azeite também não cessou, até que houve abundância de alimentos em Israel. Finalizando a apresentação do segundo ponto, Elias prevê a seca em Israel. A aplicação pessoal nesse tópico está na síntese do tópico. O Senhor sempre cuida de seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Devemos entender, irmãos, que o Senhor, ele supre as necessidades dos seus filhos em quaisquer circunstâncias adversas, desde que estes permaneçam fiéis a Ele. Lembrando, né, que o Senhor não isenta os seus filhos de enfrentar as dificuldades comuns na sociedade, em sua nação, dificuldades que se abatem sobre todo o povo. Porém, dentro das dificuldades, o Senhor supre as necessidades, né? Vamos lembrar isso. O Senhor não desampara aqueles que são fiéis. Na apresentação do terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe, o objetivo é registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Acabe tornou um pecador tão contumaz e rebelde que sua recorrente idolatria e insensatez o conduziu ao endurecimento definitivo, o qual lhe amputou a condição de arrepender-se, tornando seca sua alma como uma terra desértica. Acabe chegou nessa condição. Aí temos o recorte da lição do terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Primeiro subtópico, o coração endurecido. Aí vemos os pecados, né, de Acabe: a idolatria, a desobediência, a falta de discernimento, a impossibilidade de arrepender-se. A aridez espiritual de Acabe o levou de um ato de idolatria e desobediência à falta de discernimento, pois ainda quando o profeta lhe falou, né, sobre o juízo de Deus que aproximava, ele não se comoveu, não discerniu a verdade na mensagem do profeta, mas antes se revoltou contra o profeta, e de maneira que ele se tornou impossibilitado de arrepender-se. A Bíblia diz que o homem, quando avisado, endurece o seu coração, ele cairá no mal e será quebrantado de uma só vez, sem que haja cura, porque nesse caso ele não consegue alcançar o arrependimento. A aplicação pessoal do terceiro subtópico, o encontro de Elias com Acabe, está na síntese do tópico 3. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. A alma fica ressequida quando nós atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. A falta de
comunhão com o Senhor pode nos levar a um triste desfecho final. A conclusão da lição, né, apresenta, né, a grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, que permitiu o profeta Elias exortá-lo a retornar ao caminho do Senhor. Ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Acabe, além de destruir a si mesmo, por não atender o convite do Senhor ao arrependimento, ele terminou arruinando todo o seu reino, toda a nação do Reino Norte. Aquele que deseja evitar o juízo de Deus em sua vida, terá que manter os ouvidos bem atentos para convite divino ao arrependimento. Nosso objetivo geral nessa aula é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Portanto, querido irmão, quando alguém atinge o ápice da falta de comunhão com Deus, o seu coração rebelde e contumaz torna-se seco como as terras áridas de um deserto, de modo que a graça e a misericórdia de Deus já não produzirão frutos de arrependimento em sua vida. E por isso, o pecador viciado em seus recorrentes pecados terminará se submetendo consequentemente ao juízo punitivo de Deus. Vamos colocar isto na mente dos nossos alunos e assim teremos alcançado um objetivo final em nossa lição, conforme proposto, né? No plano pedagógico de nossa lição está o foco de nossa lição, o ponto central de nossa lição e seus objetivos. Que Deus abençoe, professor, a sua aula e que esse foco da nossa lição seja a sua direção no seu estudo. Finalizo dizendo que o nosso objetivo até aqui, trazendo esses pontos, trazendo este foco de nossa lição, seria para orientar as suas pesquisas, já que você é um professor dedicado e se entrega às pesquisas, às buscas no conhecimento de sua lição. Então, em vez de você buscar qualquer outra curiosidade que esteja fora dos objetivos de nossa aula, faça contrário. Dedique-se, pesquise, busque conhecer exatamente dentro dos objetivos. Se você buscar conhecer esse foco do nosso objetivo, você trará para a sala de aula pesquisas frutuosas, né, que estarão contribuindo para o desenvolvimento da ministração de sua aula. Que Deus abençoe a todos os professores, a paz do Senhor e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.